Oi, agora deu certo mais rápido. Boa Funcionou. noite. Boa Funcionou. noite. Ricardo, boa noite. Tudo bem? Maria, boa noite. Então, hoje eu tenho uma live muito especial e agradeço a Mio por aceitar o convite. Mio é brasileira, que hoje em dia vive em Berlim, na Alemanha. A Miu é idealizadora do programa TSC, Tentativa Superação Conquista, um programa para os jovens que foi maravilhoso. Ele atuou de 2014 a 2022. A Miu, para realizar o seu sonho e morar fora do país, infelizmente precisa abrir mão desse projeto maravilhoso, mas eu participei algumas vezes e realmente foi um programa muito legal para os jovens de 13, sim, 13, 17 14 anos, né? a 24. Ah, 14, 24. Foi realmente. Eu até assisti alguns programas de cinema em casa, assim, eu me lembro que eu participei em 2 sessões de cinema aos domingos que vocês organizaram. Também campeonatos de debate que a Mi organizou com o Pupilos, não, realmente uma iniciativa muito, muito legal. E hoje, como o nosso canal é mais sobre a inteligência cultural, sobre as diferenças culturais, como lidar com as diferenças, Mil, como lidar? Hoje vamos falar um pouco sobre isso. Mas, Mio, estou muito curiosa porque eu sei que você vive na Alemanha e eu estou muito curiosa porque eu sou polonesa, então provavelmente eu lidando com os alemães é um pouco diferente de um brasileiro lidar com os alemães. Então eu queria entender um pouco, saber, conhecer a sua perspectiva, como foi, o que te surpreendeu na Alemanha, quais foram as suas, não sei, as suas impressões lá. Primeiro foi a decisão de vir para cá, né? Nunca tinha passado pela minha cabeça sequer visitar a Alemanha, porque no Brasil a gente tem impressões bem ruins da Alemanha e dos alemães, porque eu, particularmente, nunca conheci um alemão. Acho que o europeu mais raiz que eu conheci foi você e o Manuel. Polonesa. Então, você da Polônia e o Manuel de Portugal. Então, o Manuel está aqui mais com o pezinho no Brasil e você era mais abrasileirado do que muitos brasileiros que eu conheci. Então, a minha noção de pessoas da Europa era praticamente zero. As minhas noções eram praticamente zero. Então, só de pensar em vir para cá já foi uma surpresa muito grande. E os preparativos já foi assim um grande desafio e veio aquela sensação de aventura também, porque é uma língua completamente diferente. Bom, não estava nos meus planos, mas a oportunidade surgiu, então vamos abraçá-la. E aí sim começou a vir a estação de sair do Brasil, vir para a Europa, conhecer aqui todos os lugares de Berlim, principalmente Berlim, né? Porque é um lugar que a gente conhece por ser culturalmente diverso e muitas artes de todos os tipos acontecem aqui, desde esculturas, pinturas, inclusive os grafites, né? É fortíssima a cultura do grafite aqui. Então tudo isso começou a me deixar empolgada. E chegando aqui, qual foi a minha primeira impressão? Foi Em qual mês incrível por você? causa Porque foi também, imagino que o tempo, mas quando você foi para lá? Qual mês fevereiro. foi? Faz um ano Faz que o eu ano vim para agora. cá. Tem um ano que eu vim para cá. Então, Então, inverno, você conheceu o inverno. eu peguei todas as fases do inverno nesse período do finalzinho. Cheguei no finalzinho do inverno, mas foram essas 2 semanas, né, do finalzinho do inverno, praticamente, foram diferentes de todas as formas para mim, porque eu peguei chuva, eu peguei neve, eu peguei um frio intenso e eu peguei dias de sol que, nossa, você olhava pela janela, que dia maravilhoso, que dia lindo. Em São Paulo, se a gente vê um dia assim, é porque tá muito quente lá fora. E nós saímos de camiseta, shorts, né? Então eu pensei, né? Você olha que o termômetro tá frio, mas a gente não tem noção do frio realmente. Só quando põe o pé lá
fora. E aí sim, Se sente. dói na alma, se encorta, o frio é cortante. Então, a, a minha primeira impressão, meu primeiro ódio daqui foi esse, o frio. E aí começou a entrar a primavera, ah, aí sim começou a melhorar do meu ponto de vista, porque diferente de São Paulo, aqui é muito verde, aqui é muita natureza em todo lugar. Mesmo nas cidades, você encontra árvores espalhadas por todo lugar. E essas árvores, elas são muito floridas na primavera. Então, eu cheguei no final do inverno, eu estava com aquela impressão horrível, mas aí começou a primavera. E conforme as flores iam brotando, o meu sorriso ia aparecendo, porque é muito bonito. E sabe aquela coisa, aquela cena de filme de uma mulher passando com um cestinho cheio de flores? Aqui é assim, eu vi muitas pessoas andando de bicicleta com aquele cestinho na frente da bicicleta cheio de flores. E aqui tem muitas floriculturas espalhadas por todos os cantos. Aqui você olha pelas janelas, aliás, outra coisa muito interessante aqui, que você vê todas as janelas abertas e você consegue olhar dentro das casas. Eu achei isso muito estranho, mas é super natural para eles aqui. E você via pelas janelas as casas sempre floridas, sempre tem um vasinho de flor nas janelas. E isso ficou muito evidente e foi uma das coisas que eu gostei demais. Porém, a minha primeira primavera aqui foi difícil porque eu sou alérgica a algumas coisas e Opa, algumas e aí algumas flores me deixaram sem voz, às vezes espirrando muito. Mas isso foi até eu me acostumar a primeira semana e depois passou. E o verão. Ai, eu me apaixonei de vez por Berlim. O verão é maravilhoso porque os dias são longos, é quente, só que é muito diferente de São Paulo porque não é abafado. Como eu uhum. falei, aqui é muita natureza, tem muitos parques, é muito aberto, as ruas são muito amplas, então o calor aqui é fresco. Isso. E E não é tão úmido, na verdade, porque a umidade aqui no sim, Brasil é mais umidade, então realmente abafa muito. E lá não, lá o ar é mais seco, né? uhum, tem um frescor e ainda tem o rio, tem os lagos e tem os parques e as pessoas. Outra coisa que me surpreendeu muito aqui foram os parques. As pessoas fazem piquenique, fazem churrasco, literalmente churrasco nos parques, né? E aí você vê as pessoas levando aquelas churrasqueiras que você compra no mercado, e aqui é muito comum, você compra churrasqueira no mercado e você leva para o parque e você faz o churrasquinho no parque. E aí tem pessoas que levam tendas, que levam cadeiras, mesas, e é uma coisa que eu só vi em filmes que é vamos fazer a minha festa de aniversário no parque. Sim, Vamos fazer. aqui tem. Vamos fazer. E aí as pessoas levam comida para o parque. E é muito legal isso, porque vai a família inteira. Você vê coisas que eu só via na minha infância, na casa dos meus avós, por exemplo, que era reunir a família inteira, toda aquela criançada correndo pela casa. Aqui você vê nos parques. E isso Verdade. é muito bonito de ver. Nossa, é uma alegria muito grande e os parques lotam. E é interessante que durante o dia são as famílias, e aí conforme o dia vai acabando, vai trocando. Aí vão chegando aqueles grupos de jovens, e os Uhum. jovens aqui, a partir dos 16 anos de idade, eles já podem beber, né? E aí vai chegando esse grupo, vai trocando, sabe? E as famílias vão indo embora e Outro vai nicho, chegando outros outro grupos nicho. e é outro nicho. E aí trocam as churrasqueiras pelas caixas de som. Aí cada grupo nos parques, tem vários grupos nos parques, cada um com sua caixa de som. Opa, E ninguém, é, pode ninguém ser tá complicado para os distanciando, vizinhos um até. negocinho, outro ali, outro lá. Essa é outra coisa que eu gostei bastante aqui também, bem diferente. E para nós, a cultura do vôlei, né? Aqui a cultura do vôlei é muito forte. Muito forte. E nesse parque em particular que a gente vai, que nós vamos, tem tem um espaço bem grande para 6 quadras, para você montar seis redes de beach vôlei. Uhum. E a partir do momento que começa a esquentar, assim, finalzinho do inverno, entrando na primavera, o pessoal já começa Jogar. a montar as redes lá no parque e a jogar. Então, é outra coisa que. Aí eu caí nas graças de Berlim.
Com Então, certeza, com a sua paixão pelo vôlei. Mas isso devo confessar que até na Polônia tem muito cultura de esporte em geral. Tem vôlei, vôlei na praia, vôlei tem na bicicleta, essas pessoas adoram. Mas ainda antes de entrarmos no outro assunto, eu queria saber, e o outono? O que você achou do outono europeu? Cores, ai, flores. pois é, aí começa o outono. O outono aqui, bem coisa de filme também, porque para mim a gente não tem isso no Brasil, né? No Uhum. Brasil é primavera, verão, outono, inverno, numa semana acontece Sim, é tudo. verdade. E aqui é tudo ali naquele período exato. Então, o outono, ele é bem aquela cor enferrujada, eu não sei, é tudo marronzinho. Aí as folhas começam a cair, aí é a parte um pouco chata por causa da sujeira, né? Porque Uhum. são muitas folhas. E quando tá seco, é legal, porque até fica bonito, realmente cena de filme. Mas quando chove, aí É, quando outra chove, coisa. fica uma coisa estranha, porque fica um lamaçal de folha, não é de lama, não é de terra, né? Não é um lamaçal de folhas, não de terra. Então essa é a parte um pouco chata, mas é tão bonito quanto as outras estações, porque é bem marcadinha. É... Ah, e a transição é Uhum. linda, porque tem aquela transição de cores. Isso. Aí você vai passando os dias, passando as semanas, aí aquelas folhas mais coloridas vão ganhando aquele tom mais enferrujadinho, aí vai ficando aquele degradê na natureza, e isso é muito bonito. E aí É aí verdade, sim vão concordo. caindo as folhas, e aí entra aquela fase de só galhadas, né? Aí ficam só os galhos das árvores, ficam só os galhos dos raminhos, mas é muito bonito. Sim, Com é certeza. uma parte legal também. Eu devo confessar que muitas vezes, eu já moro no Brasil, como você sabe, mais de 9 anos, e às vezes o que falta, não tanto a neve, porque todo mundo pensa que, neve, neve, neve. Claro, é bonito quando neva bem e tudo, mas também pode nevar não tão bonito, com Uhum. chuva, então fica não tão bonito. Mas o que falta para mim, o que faz falta para mim aqui no Brasil é outono, esse outono de ouro, sabe? Quando Uhum. as folhas mudam a cor, as castanhas caem dos árvores, das árvores. Então, isso para mim faz falta, porque eu acho muito mágico. Outono Uhum. na Europa, claro, dependendo do dia, assim, mas para mim faz essa magia, que é algo diferente, que cores tão diferentes. Então, para mim até mais outono que essas cores, por causa dessas cores. Ah, o Acho lance muito da lindo. neve é realmente bonito de ver quando Uhum. você está dentro de casa. Quando você está dentro de Verdade. casa, olhando pela janela, você vê a neve caindo, ai, é a coisa mais linda. E aí você vê tudo branquinho, é lindo também. Quando você Mas sai, começa a sair, andar na neve, correndo o risco de escorregar, de cair, ou de você pegar uma tempestade de neve, aí já é outra história. Então, a neve com tem esses certeza. dois pesos. E outra coisa que você falou em relação ao outono. Eu não lembro quando foi, mas eu não sei se foi no. Não, eu acho que foi entre primavera e verão do ano passado. Eu peguei uma tempestade horrível. E engraçado que aqui eles avisam quando vai ter tempestade, chega mensagem de alerta no seu celular. E eles tinham avisado. Mas eu não sei porquê, acho que a gente está tão acostumado a ignorar as coisas no Brasil, esse tipo de mensagem no Brasil. Aliás, não tem esse tipo de mensagem no Brasil, mas a Uhum. gente ignora alguns alertas. E ou está acostumado, por exemplo, tem alerta de enchente, né? Às vezes a gente não sai de casa, mas às vezes a gente sabe que precisa e tudo bem ficar preso em algum lugar. Mas aqui eu peguei uma tempestade indo de casa para a praça, que eu ia levar a Lincoln para passear. Então, eu pensei, são só 10 minutinhos. Nós vamos e voltamos. E nesses 10 minutos foi assim, questão de eu pisar na praça e começar a tempestade. Mas não foi uma tempestade do tipo só cair água do céu. Opa, Ventava tanto que os galhos das árvores começaram a cair das árvores, a serem arrancados das árvores e cair no chão, na nossa frente. Eu entrei em desespero. com Porque o vento estava certeza. muito forte, o vento estava levando a gente. E ainda bem que eu encontrei um abrigo
e encostei na parede, grudei na Yuka e fiquei esperando passar um pouco. E aí foi questão de 5 minutos também, mas foi assustador. Com Então, se receberem certeza. o aviso de que vai ter uma tempestade, fique em casa. Com Não entre em contato certeza. muito rápido, não saia. Com certeza. E, na verdade, com relação à Alemanha, na Alemanha, realmente, eles têm aplicativo para tudo, para pagar impostos, para tudo. Realmente, eles estão muito organizados. Eu sempre admirei muito isso nesse sentido. Não? Tem alguma coisa que Mas não sei? Por favor. há uma controvérsia aí. Sim, existem aplicativos para muitas coisas, mas eles são extremamente burocráticos e aqui muitas dessas burocracias, desculpa, muitas dessas burocracias funcionam à base de e-mail ou carta. Hum, Então, às vezes você se aplica para alguma coisa, mesmo que seja virtual, mas eles falam que você tem que esperar uma carta de resposta entendi. ao que você está se comunicando, ou um e-mail. E aí chega um e-mail. É como se fosse o Messenger, o e-mail deles aqui é como se fosse o Messenger da gente. Então eles mandam um e-mail, você responde o e-mail. Aí eles mandam outro e-mail, você É responde esse outro verdade. e-mail. E É carta é a mesma verdade. coisa. Eles enviam uma carta com o formulário. Você preenche o formulário e envia a carta. E aí você aguarda. Aí eles respondem esse formulário. Então tem muito disso ainda. Ainda está nessa Verdade. discussão de carta e o mundo virtual. Está melhorando bastante, mas ainda existe esse fator e ainda existe muita coisa que você precisa ir nos, nos, nos escritórios deles para resolver os problemas. Mas verdade, Os offices. eu até, na verdade, vou compartilhar aqui com você uma coisa que me surpreendeu positivamente no Brasil, que aqui eu acho que é a questão do governo. O governo é muito aberto para facilitar ao cidadão acesso às coisas. No sentido, por exemplo, no Brasil eu consigo fazer declaração de impostos no meu computador, assim. E lá, na verdade, na Polônia também. A Polônia é mais avançada do que a Alemanha, a meu ver, porque a Alemanha é ainda mais burocrática, muito mais burocrática do que a Polônia. Mas, por exemplo, até na Polônia ainda não conseguimos fazer declaração de impostos pelo programa. Precisamos preencher papelzinho, tudo bonitinho e entregar lá para a pessoa que vai ver tudo assim, no papel. Então, tem essa diferença, realmente. Nós estamos um pouco mais atrasados nesse sentido de mais papel mesmo, burocracia. É verdade, Ou concordo, telefone concordo. também. Aqui É, também eles são muito de telefone, né? No Brasil já existe aquele contato até por WhatsApp. com Você manda certeza, um WhatsApp, muitas empresas já têm. Aqui não. Aqui é e-mail, carta e telefone. Telefone também com ainda. certeza. Você já ouviu o ditado: trate os outros como você gostaria de ser tratado? E se eu te dissesse que no mundo globalizado de hoje, esse conselho está ultrapassado? A chave para o sucesso não é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, mas como eles gostariam de ser tratados. Isso levanta duas grandes questões. Primeira, sabemos realmente como o outro gostaria de ser tratado? E a segunda, mais importante, temos o repertório mental e comportamental para adaptar nossas ações? Eu sou Angelina Bejgrowicz, polonesa apaixonada por culturas e negócios internacionais. Vivi em 4 países, Polônia, Portugal, Alemanha e agora no Brasil. E minha jornada me mostrou que navegar entre culturas exige muito mais do que boa vontade, exige inteligência cultural. Foi por isso que escrevi esse livro Inteligência Cultural, desenvolvendo competências globais para o sucesso internacional. Neste livro, compartilho ferramentas práticas, como o triângulo cultural, estratégias para negociações interculturais e análises de 5 potências globais: Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Brasil e China. Você vai descobrir como entender, se conectar e prosperar em diferentes contextos culturais, seja em negócios ou na vida pessoal. Seja um líder global mais eficaz e empático. Adquira agora inteligência cultural e transforme a forma como você interage com o mundo. O futuro do sucesso internacional começa com você. Clique no link abaixo e garanta o seu exemplar.
Mas tem isso uma explicação, na verdade. Se nós pensarmos bem, a sociedade no Brasil é muito mais jovem. Se nós olharmos na pirâmide da idade, é muito mais jovem. Eu me lembro que quando morei, porque eu morei em Hamburgo, 6 meses, e ainda antes, em Hamburgo, 6 meses, 4 anos atrás, e ainda em Würzburg, há anos atrás. E eu me lembro que eu nado, eu adoro nadar. E quando eu fui a, a piscina lá da cidade, né? Só nadei com as pessoas mais de 50, 60 anos. Eu fiquei assustada, porque não tinha jovens na piscina. Não sei o que fazem jovens, então, se não nadam. Mas são as pessoas acima de 50, 60 anos. Então, eu notei. Não sei se você também notou uma certa assim, idade. Não sei se você teve essa impressão também, como eu. No geral, quando você anda pela cidade, sim, você encontra. Tem bairros, inclusive, nós moramos num bairro que eu preciso deixar isso aqui. Eu preciso deixar esse meu desabafo. Eu espero nunca mais ter que passar por lá. Mas nós moramos num bairro onde não é por causa do bairro em si, tá? Mas por causa da experiência que a gente teve morando ali. Ali parecia um bairro asilo. Só tinham pessoas idosas lá. Era muito raro você encontrar pessoas da nossa idade ou mais jovens. Era muito raro. No geral, você só encontrava pessoas idosas ali. Então, mais para o centro da cidade, você encontra muitos jovens, muitos turistas, e alguns outros bairros aqui você encontra um pessoal mais alternativo. Aqueles que a gente vê nos filmes, né? Quando você pensa em Berlim, você pensa nessa galera mais alternativa. Então, tem bairros aqui que sim, existe esse pessoal mais alternativo. Mas, no geral, são realmente pessoas mais velhas. E essas pessoas mais velhas, é difícil você encontrar quem fale inglês. Geralmente eles só falam alemão. E principalmente nos escritórios aqui de burocracia deles, é mais fácil você encontrar alguém que fale alemão do que inglês. E se você encontra alguém que fala inglês, você está com a sorte do seu lado. Só naqueles lugares que tratam realmente com a imigração, que não tem jeito, eles precisam falar inglês. Mas, no geral, você tem que dar sorte de pegar um atendente que fale inglês. Verdade. Isso também. E é interessante que crianças aqui, por exemplo, as crianças elas já aprendem inglês desde cedo, né? Então, às vezes você encontra uma criança e ele vem falar com você, e aí você fala, vem falar com você em alemão, e aí você fala, inglês? E aí ele olha para você assim e te responde em inglês. Eu não falo inglês. Sabe aquele meme que as pessoas encontram? Eu não falo inglês. I don't speak English. I don't speak English. But what do you want? E aí continua a conversa, né? Em inglês. Desculpa, fala inglês. Você tá falando inglês, mas você ignora e continua conversando. E aí a pessoa desenrola. Mas é engraçado que isso acontece muito aqui também. E pessoas mais jovens, como a gente está na comunidade do vôlei, a gente encontra mais esse pessoal. Mas é interessante que aqui eles têm uns grupos sêniors de esporte. Então, em todo lugar você vai encontrar um grupo de pessoas mais velhas praticando esporte, seja futebol, seja vôlei, seja yoga. Aliás, yoga aqui é uma cultura muito forte também, todo lugar tem yoga e pilates. Então, tem essa mistura, mas sim, o pessoal aqui é bem mais velho, no geral. Sim, é verdade. Eu posso confirmar também, eu tive. É verdade, por isso também essa política do governo para atrair mais jovens, sim, porque anos atrás, porque realmente eles têm uma sociedade mais envelhecendo, sim. Então dá para notar, e também isso tem como explicação essa burocracia, esses modos mais antigos de lidar com as coisas, assim, mas pouco a pouco provavelmente vai mudar. Sim. Mas, também tenho uma curiosidade, assim, porque já falamos sobre o tempo, sobre, assim, neve e tudo, mas como uma brasileira, você teve algumas dificuldades de entender, por exemplo, alguns comportamentos diferentes dos alemães, ou, por exemplo, comida que você não assim, achou muito diferente, coisas que realmente te surpreenderam no questão da comida, dos comportamentos, porque somos diferentes de alguma forma, nós mudamos os comportamentos, temos comportamentos um pouco distintos. Comida foi
um fator que realmente aqui a gente quase passou fome no começo, até conseguir encontrar os lugares onde onde a gente pode comprar produtos mais parecidos com os brasileiros e temperos. Aqui eles não usam tempero. É impressionante. As linguiças, as famosas linguiças, elas são sim temperadinhas, mas no geral a comida deles é muito sem graça e muito apimentada. Tudo tem pimenta, porque eles colocam pimenta em tudo, mas eles não colocam outros temperos. Então, Só pimenta. sabe, não tem gosto de pimenta. E aí, para mim, por exemplo, que tenho uma sensibilidade muito grande à pimenta, eu dou a primeira garfada e eu já não consigo mais sentir nada. Então, eu tenho gosto no geral. Mas sim, eles têm problemas aqui em temperar a comida. E as comidas mais gostosas que a gente encontrou aqui foram as estrangeiras. Então, comida turca, por exemplo, é muito gostosa. A taiwanesa Isso. é muito boa. Também. Então, e a nossa comida brasileira que a gente improvisa aqui para fazer. Por exemplo, o feijão é diferente, é um feijão enorme aqui. É que eu não tenho hoje, já acabou, senão eu pegaria um grão para vocês compararem. O nosso é metade do feijão. Esse branco, né? Esse grande, é. Não, então, tem o branco, mas tem o carioca também, é muito parecido com o carioca, mas ele é grande. Ah, entendi. Demora 2 horas e meia para cozinhar. Mesmo deixando de molho, demora umas 2 horas e meia para cozinhar. Demora bastante. Então, isso foi uma coisa que a gente encontrou, mas não no mercado alemão. A gente encontrou no mercado turco. E arroz, por exemplo. Arroz também. Aqui eles vendem o arroz, mas o arroz só de pacotinho, só de pequenininho. Aqui eles não comem arroz. Alemão não come arroz. Então, a gente encontrou também no mercado turco, mas é um arroz diferente do nosso. E aí tem o arroz oriental, que você só encontra nos mercados orientais. E às vezes no mercado turco também. Então, o mercado turco aqui é que nem os mercados da Liberdade, né? Eles importam tudo e colocam lá as prateleiras e a gente come. se aproveita disso. Porque nos mercados alemães mesmo não tem essas coisas. Eles têm uma variedade muito grande de leite, de bebidas. Nossa, eles têm uma variedade muito grande de bebidas. Mas de comidas brasileiras, não. Não. E doces? Porque eu achei que na Europa doces são super diferentes do que no Brasil. Eu não me acostumei, por exemplo, aos doces brasileiros. Mas o que você achou das doces lá na Alemanha? Não são doces. Não são doces, é verdade. Não são tão doces como aqui. Não são tão doces. Então, dá para você comer bastante. É muito raro você encontrar um doce que seja realmente igual ao do Brasil. Aqui, por exemplo, chocolate. Tem um chocolate que ele é muito doce, mas é um chocolate que tem várias camadas de chocolate e recheios diferentes. Esse foi o mais doce que a gente encontrou aqui. No geral, os doces não são tão doces. Mesmo doces. Ai, que engraçado. Aqueles enlatados, aqueles de compotos tipo geleia, não são tão doces quanto as nossas. Não. É interessante. Mas é interessante, Mil, porque eu sempre reclamo, como polonesa, eu sempre reclamo que aqui doce é muito doce, como açúcar, comer açúcar. Então, você é o contrário, para você não é doce, e para mim é muito doce. Eu não como muito doces no Brasil, porque para mim é como se eu comesse... É raro. Nós temos um amigo que a gente está sempre com um docinho na boca, né? A gente adora doce. A gente, como bom brasileiro, foi criado à base de açúcar. E aí, quando nós vamos nos lugares, a gente sempre leva um chocolatinho, uma bolachinha. E aí a gente oferece para os mas não. Eu já comi meu doce hoje. Do dia peguei uma balinha, um biscoitinho desse tamanho, um pedacinho de chocolate, assim. Para eles já são suficientes. Já é o suficiente de doce. E a gente... É verdade, eu também notei essa diferença. Opa, está me ouvindo agora, não? Está bem? Voltou. E até 70% dos negócios internacionais falham. A inteligência cultural é a chave para desbloquear o potencial dos negócios globais.
No mundo dos negócios internacionais, me envolvi profundamente com trade finance e desenvolvimento de relações comerciais estratégicas, contribuindo significativamente para o sucesso de projetos colaborativos. Este curso é uma oportunidade única para enriquecer sua visão de mundo com insights práticos e transformadores, capacitando você a fazer diferença no seu negócio. Junte-se a mim na exploração do mundo da inteligência cultural e abra as portas para um futuro de sucesso nos negócios internacionais. Então, aqui comida, entendi. E agora comportamentos. Os alemães são diferentes dos brasileiros ou não? São quase a mesma coisa. O que você achou? É interessante que eles são um tipo mais irritados, realmente eles têm aquela cara mais fechada e eles demoram mais para criar laços. Então, você precisa de uns 4 ou 5 encontros com um alemão para ele começar a te cumprimentar com um sorriso no rosto, sabe? Em geral, as primeiras vezes chega e vai embora sem dar um oi. Aí as próximas vezes é um acenozinho. E aí depois de algum tempo, algumas vezes ele esbarrando com a pessoa é que realmente vai cumprimentar. E isso se você der essa iniciativa, sabe? Se você abrir essa porta. Caso contrário, não. Eles não chegam. E eles são muito diretos também. Eles falam sem filtro. Realmente eles não têm esse filtro. E como a gente já veio para cá sabendo, a gente já esperava, a gente já criou aquela... Verdade, verdade. E esse não muito direto, não tem medo de dizer não. Você vamos ao cinema? Não. Não. Exatamente, não. Ou então, eu preciso ver a minha agenda. É interessante que eles têm uma agenda aqui, que eles seguem à risca. E aí você chama para fazer alguma coisa, eles precisam checar a agenda. Por exemplo, nós estamos no hoje é 4 de março, certo? Então, se você convida alguém para o dia 18, eu preciso ver minha agenda. Não é que nem no Brasil, né? No Brasil a gente fala assim, eu vou ver depois eu te falo, mas eu com certeza que sim. Você fez uma live outro dia falando sobre isso, né? Que você já sabe que é não. Mas aqui não é assim, eles não falam sim ou não, eles falam, eu vou checar a minha agenda, depois eu te falo. E aí sim eles te mandam uma mensagem falando assim, não posso... Informando, estou te informando. Não vou por... Não, e não falam por quê. Não vou porque eu tenho um compromisso. Sim. Sabe? Não vai verdade. É verdade. E aí você verdade. Se você pergunta, pode ser que eles falem. Mas sabe, eu já tenho um compromisso. Mas sabe, isso eu até gosto, porque me parece que é um pouco uma coisa educação. Por exemplo, eu fiz uma festa uma vez aqui no Brasil, ainda não sabendo desse jeito brasileiro de não dizer não, então eu convidei, as pessoas não recusaram, disseram, tá, vamos, sim, vamos. Eu preparei um monte de comida, porque ninguém recusou, então todo mundo vai vir. Então comprei um monte de comida, bebida, e metade das pessoas não chegou. Na verdade, e não falaram nada. E alemão já tem essa consciência, não, a pessoa precisa se preparar para essa festa, então eu preciso informar essa pessoa para não contar comigo ou contar comigo para ela preparar assim, uma festa de acordo com a quantidade. Então tem esse pensamento de organização, sabe? Que eu sou uma pessoa educada, organizada, eu sei que essa pessoa vai se preparar, então vou informar de acordo, né, se conseguir ir ou não. E aqui eu tive essa situação que realmente muita comida, comprei muita comida. Depois precisei, assim, comer sozinha, assim, durante meses, essa comida. E aqui é assim, de fato. Se você fala que você vai, ele está contando com você. E você tem que avisar se você for levar alguém. Você não pode convidar ninguém além... Sim. Sem que a pessoa que te convidou saiba, porque se você levar, a pessoa fica brava, porque você não me avisou que viria mais um, né? Então, a pessoa, não pode. Eu já fechei o número de pessoas. Não pode. Não, fechei a lista. Não pode mais trazer ninguém. É que nem lista de casamento. Verdade. Fechado. Ou você avisa que vai, ou não vai. Te corta da lista. Verdade. Bem assim.
Mas é uma coisa também interessante, eu posso dizer da parte assim, da minha parte europeia, porque eu adoro o Brasil, eu me sinto muito bem. Eu não, como te comentei antes, eu não conseguiria viver na Alemanha, mesmo com toda a cultura lá, com toda a infraestrutura, com toda a riqueza da Alemanha, eu não conseguiria realmente, por causa da minha personalidade. Eu, assim, Brasil para mim traz equilíbrio mais para mim. Essa leveza, eu como sou uma pessoa mais organizadinha, muito assim, rígida comigo mesma. Então, o Brasil para mim traz essa leveza, que eu me sinto bem aqui, muito bem, e na Alemanha não conseguiria viver. Mas uma coisa que eu até posso entender e gosto desse lado alemão, que eles demoram mais, como você comentou, que 5 encontros para sorrir, assim, para dizer oi, assim, com um sorriso, né? Eu tive uma situação, porque assim, eles demoram mais, eles, como você fala, eles estão da cultura de coco, ou seja, são muito duros de fora, sim? Então você realmente demora para quebrar essa casca dura. Mas quando você quebra, você já entrou, já é família, eles vão te dar tudo porque você já conseguiu quebrar essa casca dura. Sim. O brasileiro, ele é da cultura da manga. Ou seja, são muito macios fora. Oi, tudo bem? Como você está? Vamos ao churrasco. Eles já te convidam para a festa, já é muito agradável. E o europeu, o que pensa? Gente, somos amigos já, assim, eu já posso contar com tudo. E depois tem essa casca dentro, né, da manga, que tá bom, eu sou muito fofo, muito bom, mas tem também essa parte minha que eu não vou compartilhar com o outro. E europeu quebra um pouco essa cara por pensar que não, somos amigos, já como família. E eu me lembro, eu tive uma situação na pandemia. Eu trabalhei ainda na Alemanha, com os meus colegas na Alemanha, e eu tive voo para a Polônia, porque o meu irmão teve casamento. E cancelaram o voo. E eu fiquei desesperada com esse cancelamento, porque como assim o meu irmão vai casar? Eu quero estar lá na festa, né? Nesse evento. E eu tive namorado aqui, brasileiro, e tive colega lá, alemão, colega, assim, amigo, colega do trabalho, assim, super assim, colega. E eu falei a mesma coisa, olha, cancelaram o meu voo, não sei o que fazer. E foi muito engraçado, porque o meu namorado, o que respondeu, Angelina, vai dar tudo certo, tudo bem, não se preocupa, vai dar tudo certo. E o meu colega lá da Alemanha, ele já mandou para mim tudo o que eu devo fazer para verificar, para encontrar outro voo. Já todo o guia, Angelina, faça isso, liga lá. Toda a solução, assim. Eu fiquei, uau, que legal. Já resolveu o problema para mim, tipo, assim, o que devo fazer. Então, eu acho muito legal por parte deles que eles se comprometem muito, que amizade para eles, no sentido que não é somente para assim ficar com um sorriso, mas não, vamos juntos, eu te assim ajudo com tudo o que eu posso, né? Então eu também entendo um pouco esse lado assim, do deles, né? Que eles demoram mais, mas também eles dão tudo, realmente sangue para ajudar. Tive essa impressão. Não sei se você já conheceu um alemão desse jeito, assim. Já. Nós tivemos a sorte, e eu espero que ele veja, bem, ele não vai entender nada, mas eu vou tentar traduzir para ele depois, que é um amigo do Gustavo, quando a gente teve o problema nesse bairro, nessa casa desse bairro, e um amigo dele nos ajudou. Amor, dá para ver você aqui na câmera. Rapidinho. Esse amigo dele nos ajudou em uma situação que foi problemática. Então, ele nos ajudou com toda a tradução em relação a burocracias, a documentação. Ele foi com a gente, inclusive, nós tivemos que conversar com o advogado. Ele foi no advogado com a gente. Então, sim, ele se propôs a ajudar e ajudou. E ajudou ali presencialmente fazendo toda fazendo todos os trâmites porque a gente não entendia. E aí ele nos ajudou com a legal. Então foi bem legal da parte dele. Isso foi bom. Legal. E Mio, então agora
se agora algum brasileiro quiser ir para a Alemanha, quais 3 dicas mais importantes você daria para essa pessoa não se assustar, para assim já não querer voltar para o Brasil, mas pera lá, são 3 dicas de ouro para um brasileiro que pensa em ir para a Alemanha. O que você acha mais importante para ele saber? Olha, se fosse para eu me dar 3 conselhos, seria vá preparado para o frio, porque a gente não tem noção de como é frio. Então, venha preparado para o frio. Venha preparado para a burocracia alemã, porque é realmente bem chata. E se você tiver que lidar com isso, que você conheça alguém que fale alemão para te ajudar, isso é importantíssimo. Então, se eu tivesse que me dar esse conselho, faça isso. Uhum. E o terceiro, traga feijão. Do Brasil, porque vai passar fome. Se você gosta de feijão, traz feijão. Legal, muito legal. E na verdade, então 3 dicas já temos. Se alguém quiser ir para a Alemanha, já sabemos que burocracia, É, frio e feijão, comida. Então 3 coisas importantes, e assim. comida, bem preparado para comer, porque a comida alemã é um pouco sem graça. Se você gosta Uhum, de pimenta, talvez você vá gostar de alguns pratos, mas no geral é difícil. Não, não legal. estragar. E aqui, na inteligência cultural, nós falamos muito sobre, assim, somos diferentes, temos conceitos diferentes, essa cultura de coco, cultura da manga, assim, temos também outra forma de falar, por exemplo, não, né? Então, um alto, baixo contexto, o alemão é Hum, muito direto, então ele não vai, assim, não vai achar uma forma sofisticada para te não, responder, eles não não, ele são vai, sutis. Eles não. são, os alemães, no geral, olha, se as pessoas que virem essa live já passaram por alguma situação de ir em um setor público tratar de algum assunto que seja e foi maltratado, se prepara, porque no geral é assim que vai acontecer. Tá? É muito difícil você encontrar um atendente que te atenda daquela forma mais sutil e delicada. No Isso geral, eles sim, são muito diretos e se você tentar dar um jeitinho, ele provavelmente vai te expulsar dali com segurança, com certeza. te, te É, conduzindo para se retirar. esse Entendeu? ponto, amigo, que bom que você mencionou esse ponto, porque eu reclamei muito quando eu morei, depois de morar no Brasil, eu fui para a Alemanha e fui atendida lá, eu depois reclamei aqui para todo brasileiro, eu reclamei do atendimento na Alemanha, que os alemães devem aprender com os brasileiros como atender as pessoas, Sim, porque eles não sabem, realmente. Mas eu verdade. também tenho uma eu suponho que por causa da economia. Eu sempre digo que os alemães são muito mimados pela economia, eles têm boa economia, então não, me parece que não precisa se tão esforçar como o brasileiro para vender, porque aqui há venda, né? Lá não, se você não quer o seu dinheiro, não quero o seu dinheiro, na verdade, É, não sei. Parece um em, pouco assim. em relação a isso, tem coisas aqui que eu achei muito interessantes e bem diferentes do Brasil. Não tem, é difícil você ver mendigo na rua, Uhum, é raro você ver mendigo na rua, mesmo nos centros da cidade. Sempre tem um ou outro nas estações, mas são sempre os mesmos e são pessoas que estão ali realmente porque precisam ou porque querem, tá? Porque aqui uhum. A escolha. existe muita assistência para as pessoas que precisam. E, e essa assistência é interessante, porque se você entra com pedido de assistência, tem pessoas aqui que só vivem de assistência. Então, os impostos aqui são muito caros para quem trabalha, porém, tem essas pessoas que usufruem desses impostos porque ou, ou não querem trabalhar. Tem gente aqui que não quer trabalhar e só quer viver da assistência. Uhum, Existe isso aqui. Mas não são pessoas, como eu vou dizer assim, que são realmente tão humildes quanto no Brasil. Acho que não existe aqui miséria. Isso que eu quero dizer. Acho que não existe uhum. miséria aqui. Eu não vi isso aqui. Não tem. Não tem favela, por exemplo. Não Tem tem, não algumas tem. casas mais humildes, tem alguns lugares assim mais humildes, mas não tem favela. E também não tem violência. Outra coisa muito legal aqui que
a gente pode andar pelas ruas a qualquer hora da madrugada Sim, que você não vai verdade. sentir medo. Nos primeiros dias, nos primeiros meses, eu confesso, eu andava à noite e eu andava como eu ando no Brasil, olhando para trás. Eu vi alguém vindo na minha direção, assim, eu já me encolhia na parede. E aqui é muito escuro. Uhum. No geral, Berlim é bem escura, não tem uma iluminação que nem tem em São Paulo, por exemplo, na Paulista. Se você anda pela Paulista. Mesmo no centro da cidade aqui, é muito escuro. E seguro. Você não tem medo de andar nas ruas. Não tem aquela coisa assim, você tá andando, todo mundo anda com o celular na mão aqui. Tem Sim. gente que deixa o celular no carrinho. Quando eu vi isso, eu fiquei surpresa. A mulher está no mercado, ela deixa a bolsa, deixa o celular ali, amostra, vai fazer a compra pelo mercado, deixa o carrinho ali parado. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, vou ficar de olho na bolsa da mulher para ela, porque não esqueceu. Mas não, é super normal aqui. E ninguém é assaltado. São raras as vezes que isso acontece, mas é raro, é Claro. muito raro você ouvir que alguém foi assaltado aqui. É muito difícil você ouvir isso. É verdade. E Então, é também uma. transporte público, você pode usar à noite transporte Sim. público, que eu achei maravilhoso, porque aqui à noite eu não uso transporte público à Ai, noite. outra coisa maravilhosa também é que às vezes eu esqueço de pagar o transporte porque eu tenho um aplicativo no celular, né? Então, e no final de semana, quando eu estou com o Gustavo, eu não preciso pagar, porque o cartão dele pode levar uma pessoa com Uhum. ele, né? O cartão de transporte dele. Então, tem vezes, as raras vezes que eu saio sem ele ou durante a semana, às vezes eu esqueço de pagar o transporte porque não tem catraca. Uhum. E aqui é Não muito tem. difícil, não tem catraca. E aqui é muito difícil passar o fiscal olhando se você está Só ou de não. vez em quando aparecem ele, de Sim, vez em nunca, na verdade, de vez em nunca, assim. exato. Mas você pensa que as pessoas entram e saem andando de graça? Não, todo mundo paga. Paga. Você vê a pessoa bonitinha indo lá no guichê, comprando o seu ticketzinho, carimbando e entrando no trem. Todo mundo Verdade, faz isso. Ou verdade. nos aplicativos, todo mundo já entra preparado ali com o QR Code para mostrar, se por acaso passar o fiscal, já mostrar o QR Code ali no celular. É muito difícil. E olha que eu já vi. Você pensa que tudo bem, então vamos andar, né? Só que se você pegar a multa é de 70 euros, tá? Se você for pego uma vez, você paga 70 euros. Se você for pego a segunda vez, você paga o dobro. Se você for pego a terceira vez, dependendo do fiscal, você não vai pagar a multa. Você vai para a delegacia para prestar ali os devidos esclarecimentos do porquê você não está É pagando as contas. verdade. É interessante isso É também. verdade, também achei muito interessante. E, Mio, agora também o tempo está se esgotando pouco a pouco, mas eu acho super interessante, porque como essa inteligência cultural é, na verdade, aprendendo com o outro, né? Que somos diferentes de cada nação. Eu sempre acreditei muito nisso, que nós podemos aprender do outro, assim, ver e ampliar o nosso leque de perspectivas, né? Aprendendo com o outro, porque somos diferentes, então como outro tem outra forma de pensar, outra visão do mundo, eu posso ampliar o meu leque pela perspectiva do outro. Então, agora, como você já vive um ano, né, mais de um ano na Alemanha, qual foi, o que você acha, o que podemos aprender com os alemães? Assim, nós, como brasileiros, o que podemos aprender? O que eles têm, as qualidades que você acha que é muito legal, são muito legais, vale a pena aprender com eles? Eu acho que é a educação, apesar deles serem mais rígidos, mais diretos, acredito que a educação, não só a educação de tratar, mas a educação do que a gente aprende na escola. Eu acho que a educação básica e a educação que a gente traz de berço, Uhum, são essas duas, educação e a infraestrutura. A infraestrutura da cidade, mas aí já entra uma coisa mais política, mas a infraestrutura da cidade, no geral, ela é muito boa. Então, isso faz com que as pessoas respeitem mais o ambiente em que elas vivem. Não que Berlim não seja suja, Berlim é suja, Berlim tem ali aquele pessoalzinho um pouquinho mais escroto que joga papel no chão, existe bastante isso aqui também. uhum. Às vezes tem lugares que são muito sujos, às vezes depois de uma festa no parque a galera deixa ali uma baguncinha, mas é muito menor
do que o que a gente vê no Brasil. Então, são duas coisas que eu acredito que seriam interessantes. Ah, deixa eu só mais um detalhe sobre o transporte Por público aqui. favor, por favor. Eu posso levar a Yuka para todos os lugares comigo. Só na guia. Ela entra, ela entra no ônibus comigo, ela entra no trem comigo como se eu estivesse passeando na rua. Eu acho isso maravilhoso. Eu posso Se levar alguém essa não Yuka pra sabe, a Yuka é a Aí cachorrinha da Mio, né? é a Yuka. Não é Baby Dog. Então eu Com posso levar ela para certeza. todos os lugares. E tinha uma outra coisa interessante para Por falar sobre os dogs aqui. favor, Vamos ver se aproveitando, pode, porque, por pode favor, falar? pode, por favor. Aqui, os cachorros, eles não se conversam, porque os donos não gostam, tá? Então, são raras as vezes que você cruza um dog passeando na rua e o dono deixa os cachorros se cheirarem. Né? Na maioria das Isso é vezes, diferente do Brasil? No Brasil é diferente? é Oh. diferente do Brasil, porque no Brasil, primeiro que você só vê nos parques, né? Os cachorros passeando, brincando, assim, mas no geral, os donos deixam os cachorros se Uhum. cheirarem. Mas aqui, não. Aqui, os Não. cachorros, eles puxam, eles literalmente puxam o cachorro na marra. Não vai cheirar o outro, assim. Mas Opa, legal. tem, aqui Interessante. porque tem, parece que tem uma lei aqui, não tenho certeza, eu não vi, eu só li nos comentários, tá? Sobre isso, sobre esse comportamento, que parece que tem uma lei aqui que se o cachorro fizer qualquer coisa com o outro cachorro ou com o dono, eles pagam uma multa exuberante. Tá? Então, pode ser que alguns donos tentem evitar isso. Tá? Mas os cachorros são uns Fiquem. ratinhos, sabe? E mesmo assim o dono não deixa, sabe? Os cães se aproximarem. Então, eu acho que é um pouco mais cultural do que simplesmente essa lei. E aí, Interessante. Eu não sabia, não tenho É, cachorro, então nunca tive essa experiência. Mas que legal, interessante, bom saber. Para todas as pessoas que têm cachorro, os pets. sim. E aqui você, lógico, né? Eles falam para você colocar o cachorro na guia. Tem lugares que você. Mas tem muito espaço para dog, que você pode soltar o cachorro e brincar à vontade. E não é igual aqueles cercadinhos, michurucas que a gente vê nos parques do Brasil, não. É espação aberto mesmo. É um espaço assim, literalmente gigante para o cachorro sair correndo, brincar e interagir com outros cachorros. E mesmo no parque, você pode deixar o seu cachorro solto. Se ele for um cachorro obediente, se ele não abraçar em ninguém, você pode deixar o cachorro solto brincando na rua. Na rua não, nas ruas também, nos parques. E um guarda só vai chegar em você e pedir para você colocar a guia no cachorro se por acaso estiver muito cheio, estiver muito movimentado, aí sim eles pedem para não Uhum. correr o risco. Mas é raro. É muito raro isso acontecer. No geral, os cachorros podem brincar à vontade. Legal. E tem parques especiais, por exemplo, para os cachorros também, onde só andam os donos com cachorros, por exemplo? Tem. Alguns lugares aqui você tem. E é tão grande quanto uma. Tem espaços no Ibirapuera, não tem? Tem os espaços de piquenique no Ibirapuera, é como se Uhum. fosse aquilo, só para cachorro. Opa, É, legal. Então, opa, é bom espaço para os é. pets, é verdade. E São aqui, bem mimados restaurante lá. também. É difícil você encontrar um restaurante que não aceite pet. Legal. A maioria aceita, principalmente no inverno, né? Porque os donos vão passear com seus pets e precisam parar para comer em algum lugar, os restaurantes aceitam o pet lá dentro. Se o pet fica bonitinho, paradinho ali, grande, pequeno, se ele ficar quietinho, pode entrar. Não, legal. Interessante. Não sabia disso. Realmente nunca tive essa necessidade porque nunca andei com cachorro. Então, bom saber. Obrigada por compartilhar, Mio. E também É, agradeço, Mio, por compartilhar conosco aqui. Tem tantas essas as suas experiências. Para mim foi muito interessante justamente por causa das diferenças culturais. Eu tive outras impressões, assim, e você como brasileira também podia compartilhar o seu olhar para a cultura alemã. Então, agradeço muito, Mio, pelo seu tempo, porque eu sei que 4 horas mais tarde, agora são quase 11 horas lá, certo? são 12, quase meia-noite. meia-noite, 10 para meia-noite, é. Opa, quase Mas é meia-noite na Alemanha. interessante. Tem outra coisa que eu preciso falar. Aqui você encontra pessoas de todos os lugares do mundo, até de ilhas assim que você só ouviu falar e pensou que será que existe mesmo? Existem pessoas de todos os lugares do mundo aqui. E a maioria das pessoas fala inglês. Então, fica a dica também, aprenda a falar inglês. A Dani tá aí. Angel. A Dani é uma amiga minha brasileira e ela foi morar nos Estados Unidos.
Opa, Então, ela também, eu acredito que seja uma ótima pessoa para você com trocar uma certeza. ideia sobre as diferenças entre Brasil e Estados Unidos, principalmente o lugar onde ela está morando, que é Será um no Brasil. prazer, será um Então, ó, prazer. Dani, fica a dica para vocês duas desse papo. Muito obrigada, Mio, de novo, muito obrigada por compartilhar essas dicas conosco, assim, todas as suas impressões, experiências na Alemanha. Quando você volta? Você sabe quando você volta ou não volta para o Brasil? Como está a situação com isso? Olha, quando eu cheguei aqui, eu já queria voltar. Agora não. Quando eu cheguei aqui, eu já queria voltar. Mas agora que as coisas estão se acertando, eu só saio daqui quando eu tiver aprendido alemão e quando eu tiver viajado muito pela Europa e estiver cansada, já cansei de Europa, quero ir embora. Aí eu volto. Ah, então vai demorar um pouco, parece. Vai demorar um pouco. Não, legal. Então, desejo para você também muitas viagens. Realmente, estar na Alemanha e não visitar outros países é um pecado. Então, realmente, mochila, se fazer mochilão pela Europa. E mais uma vez, muito, muito obrigada, Mio. E eu espero te convidar daqui a pouco, quando você viajar a outros países, para você compartilhar conosco as dicas e as suas impressões de outros países. Eu tenho 3 aqui, ó. Eu já conheci Portugal, eu já conheci Praga, eu já conheci. Ai, eu esqueci o nome do outro. Mas eu conheci. Eslováquia, não? Eslováquia, não? Romênia. Não, voltando de Portugal, a gente passou na Hungria, eu acho. Qual que é Hungria. o país que é ali, a Suíça, do lado da Suíça? É a Hungria? Qual que é? Eu esqueci. Do Suíça. Tem um ali que é. A Suíça ou a França? Ai, meu Deus. Enfim, é um que fica. Quando você sai do aeroporto, você escolhe se você quer sair por um país ou se você quer sair por outro. E é interessante essa parte aí, que eu acho que é Suíça, porque eles falam francês também. Falam Sim, francês na Suíça, não falam fala? também. Tem 4 idiomas ou 5 idiomas lá. E aí tinha o outro portão. A gente escolheu o outro portão porque a gente não sabia falar francês. E do outro falava inglês, então a gente saiu para o falava inglês. Não, legal. Não me lembro agora qual país, porque também Luxemburgo, Bélgica, tem vários países pequenininhos lá, situados lá, porque assim tem. No meu Instagram, mas eu não lembro agora qual que é. Ai, legal. Mas foi. Mas mais uma vez. A gente ficou só um dia lá, a gente só ficou um dia. É um que tá no meu Instagram que a gente tá jogando vôlei em cima de umas bolas gigantes, assim. Foi divertido. Mas depois me manda qual país foi esse, porque eu estou curiosa agora. Mio, mais uma vez, muito obrigada. Desejo muitas viagens para você e depois me conta, porque vamos bater mais um papo aqui, você contando sobre as suas experiências em outros países. Combinado? Obrigada, então, beijo, boa noite.